Multidom. Um programa de multigente, multicoisas, multiassuntos para você e toda a sua família. Apresentação: Marta Padovese. Olá! Eu sou Marta Padovese e apresento o programa Multidom na Rádio Webdom. Thaís Matos e Marta Padovese apresentam agora Ouvindo Livros. E na segunda edição do Ouvindo Livros, o livro escolhido pela Thaís é Hamlet, de Shakespeare. Olá, Thaís, tudo bem? Tudo bem, Marta, e você? Tudo em ordem. Por que você resolveu escolher o Hamlet, que realmente é um livro até difícil de ler e exige muito da pessoa para sua compreensão? Apesar dele ser um livro difícil de ler, né, ele é um pouco mais complicado aí, ele é um livro muito conhecido e influenciou muita coisa do que a gente vê hoje na TV, no teatro, nos próprios livros também, né, porque quando você pega a história do Shakespeare, ele ficou famoso porque, além das peças, eles começaram a vender as peças escritas. Então foi um começo aí dessa divulgação de histórias de ficção ali na Inglaterra naquela época. Então isso mostra que, tipo, não é só a peça que fazia o sucesso, mas sim o que ele tinha escrito ali, né? Eles desconfiam que o Shakespeare não seja só uma pessoa, sejam várias pessoas que estavam ali escrevendo e trabalhando em conjunto. Mas mesmo assim é algo que marcou a literatura, porque mesmo sendo peça de teatro, virou um livro. Exatamente. A tragédia de Hamlet, príncipe da Dinamarca, ela é geralmente abreviada como Hamlet. É a tragédia de William Shakespeare, ou de vários autores, escrita entre 1599 e 1601. A peça é situada na Dinamarca e o protagonista de Hamlet é o príncipe Hamlet da Dinamarca. Claro, né? Senão não vamos falar de outra coisa, da Dinamarca. Aquela frase famosa, há algo de podre no reino da Dinamarca, é desse livro aí, dessa peça de Shakespeare. Então, o Hamlet, ele é filho do rei que foi morto recentemente e sobrinho do rei Cláudio, o irmão e sucessor do pai do Hamlet. Mas o que acontece? Após a morte do rei, o Cláudio, seu irmão, ele casa-se com a viúva, mas assim, rapidinho, não espera o tempo de luto. A viúva, que é a Gertrudes, que é mãe do Hamlet. E aí aquela confusão. E dentro desse cenário também ainda existe a expectativa de uma suposta invasão liderada pelo príncipe norueguês Fortinbras. O Hamlet, ele fica sabendo que o seu pai foi assassinado, foi envenenado pelo seu tio, e aí ele quer vingança. E nessa história tem um monte de coisa, não é mesmo, Thaís? Um monte de coisas, assim, eu fui procurar, né, por que o casamento, né, do rei Cláudio com a mãe do Hamlet é tão polêmico ali, porque naquela época eles consideravam ali, né, a esposa casando com o irmão do falecido, era como se fosse um incesto. Isso é um escândalo ali, por isso que levanta tanta suspeita ali no começo, né, da história, por que aquilo estava acontecendo. Eu achei muito interessante, porque é uma coisa que às vezes a gente não presta atenção hoje, né? Você fala assim, mas é suspeito ter casado logo depois, né, que o rei faleceu, mas a gente não pensa tanto nesse sentido. Mas era um escândalo na época. Em algumas culturas, é normal o cunhado, né, o irmão do falecido, casar-se com a viúva. Em algumas culturas, isso é totalmente aceitável. Porque talvez naquela cultura fosse não tão aceitável. Em inglês, quando você fala de cunhado ou cunhada, você fala brother-in-law,
sister-in-law, father-in-law, mother-in-law. Quer dizer, pela lei você é irmão, pela lei você é irmã, pela lei você é pai, pela lei você é mãe. Então, talvez seja isso um dos fatores, porque já em inglês é chamado dessa maneira. Então, quando você casa com uma pessoa, o seu cunhado, na verdade, é seu irmão pela lei. Então, aí se você casar com ele, dá incesto. Língua é cultura, né? A língua reflete a cultura. Nessa peça de Hamlet, tem várias citações que são muito conhecidas, como eu já falei no começo, há algo de podre no reino da Dinamarca, quando a gente quer se referir que tem alguma coisa ruim acontecendo, assim, alguma coisa estranha, escondida, mas tem outras mais famosas ainda, não tem, Thaís? Tem sim. Essa do algo de podre no reino da Dinamarca, às vezes as pessoas falam sem saber que é de Hamlet, né? Já virou ali como se fosse uma expressão popular. Mas eu acho, sim, que a mais famosa seria o ser ou não ser, eis a questão. Quando ele está ali refletindo, ele acabou de descobrir que o pai foi morto, foi assassinado, né? E não morreu ali de causas naturais. Então ele começa a refletir sobre o que estava acontecendo ali no reino, e aí entra o ser ou não ser, eis a questão. Exato, ele fala, ser ou não ser, eis a questão. Será mais nobre sofrer na alma pedradas e flechadas do destino feroz ou pegar em armas contra o mar de angústias? E combatendo, dar-lhe fim? Morrer, dormir, só isso. E com o sono, dizem, extinguir dores do coração e as mil mazelas naturais a que a carne é sujeita. Eis uma consumação ardentemente desejável. Morrer, dormir, talvez sonhar. Aí está o obstáculo. Essa frase, ser ou não ser, é o começo dessa fala do Hamlet, logo no começo do livro, e ficou realmente muito famosa. Além disso, qual outra frase que você teria que possa nos lembrar dessas frases famosas de Hamlet? Há mais coisas entre o céu e a terra do que a vã filosofia desconfia. É algo muito forte, né, das peças de Shakespeare, que são os diálogos. Se você está lendo, você não vê muitas direções ali que seriam de teatro, por exemplo, abre a porta, fecha a porta ali. É mais os personagens que estão falando o que está acontecendo, né? Sempre tem olha, o fulano está ali, está em cima da ponte, que não sei o quê. Então, você vai vendo as situações acontecer através do diálogo, através do monólogo ali que o personagem está fazendo. Dentro dessa peça tem vários personagens muito importantes, lógico, Hamlet é o principal, inclusive tem um personagem que está morto, e ele aparece na peça, né, Thaís? Isso, o rei que foi assassinado, ele aparece na peça, ele aparece ali como um fantasma, e aí é onde começam os questionamentos se Hamlet está louco ou não. Porque ele conversa com o pai, ele descobre ali que o rei assassinou o pai dele, mas as pessoas não veem, né, exatamente esse fantasma, né? Só alguns guardas ali que vê o fantasma, mas o fantasma não conversa com eles, o fantasma conversa somente com o Hamlet. Então tem essa dúvida se o Hamlet está delirando, conversando com o pai, ou se realmente aquilo aconteceu. Acredita-se que Shakespeare escreveu Hamlet baseado na lenda de Amleto, lá do século XIII. O Shakespeare foi buscar referência em uma lenda mesmo da Dinamarca. E é muito interessante esse resgate do Shakespeare para uma lenda do século XIII, e ele conseguiu preservar essa lenda até no século atual, até os dias de hoje. Muitas histórias são inspiradas, né, no Hamlet aí, e ainda nem pensando, né, que vem de uma lenda mais antiga. Além de outras peças também do Shakespeare, né, como O Sonho de uma Noite de Verão, Romeu e Julieta, e tantas outras, né, que às vezes a gente nem sabe que está assistindo um filme e nem sabe que foi inspirado nas peças do Shakespeare. Vamos falar um pouquinho dos personagens de Hamlet. E aí tem a mãe, a Gertrudes, tem o Polônio, que é o conselheiro da corte, o pai da Ofélia, o Laertes, que é o irmão da Ofélia, tem o Horácio, que é o amigo do Hamlet. Qual desses personagens, Thaís, que não seja o principal, porque o Hamlet é o principal, qual deles você acha que se destaca mais ou que tem mais força emocional? Eu acho a Ofélia muito marcante, porque se a gente for ver, né, até existem quadros que marcam ali, né, a Ofélia, mostram bastante o que aconteceu com ela, e ela tem
a questão do suicídio, que fica ali meio... Não sabemos se ela se suicidou, não sabemos se foi um acidente, então levanta aquele burburinho ali no reino, né? Porque antes de acontecer, ela parecia que estava louca, mas eles não têm certeza o que aconteceu, então já levanta uma questão ali do suicídio, né? Porque eles não sabem se eles enterram ela como cristã ou não. E aí até fica naquela coisa, e aí eles falam, não, na dúvida, a gente não sabe o que aconteceu, vamos enterrá-la como cristã. Na época, a pessoa que cometia suicídio não era considerada mais cristã, não podia ser enterrada num cemitério cristão. É interessante também ver essas discussões, né, que surgiam na época. O Hamlet começa a agir estranho, eles consideram que é porque a Ofélia tá ignorando ele, porque ela recebe um conselho ali do irmão, né, o irmão fala assim, olha, você não pode ficar andando com o Hamlet, as pessoas vão falar, você vai ficar mal falada, depois você não consegue casar, e ela se afasta dele, e aí quando ele começa a agir daquela forma estranha e tudo mais, as pessoas falam, não, mas foi porque a Ofélia ignorou ele. Na peça, a Ofélia e também a Gertrudes, que é a rainha, eu acho que elas são retratadas de uma maneira um pouquinho fraca. Não a personagem fraca, mas a mulher fraca, que aceita tudo, que se sujeita a tudo. E aí mostra mesmo o costume da época, da mulher submissa, que aceita tudo, o irmão fala. A Gertrudes, no caso, que é a rainha, ela já aceitou casar com o cunhado logo, e são pessoas que ficam ali, mulheres que ficam ali aceitando amém. Sim, no tanto que todas as cenas, né, que tanto a Gertrudes quanto a Ofélia participam, elas são levadas pelo que o personagem masculino que está ali presente fala para elas fazerem. Nunca é elas que decidem alguma coisa, né? As pessoas estão sempre tomando decisões por elas, né? Como termina a história da Ofélia, eu acho que fecha muito isso, porque ela estava ali fazendo a vontade de todos, e quando ela se vê numa situação que ela não sabe como sair, porque ela estava fazendo a vontade ali, né? Fez a vontade do irmão, fez a vontade do pai, fez a vontade do rei, de repente o pai morreu, tá sem irmão, o Hamlet não liga mais para ela, e aí ela fala, o que eu faço agora? A única saída para ela é se matar. Exatamente. Que ali mostra a fragilidade das mulheres da época, ou como eles queriam retratar mesmo isso daí. Retratar que a mulher daquela época era frágil, não podia decidir nada por si só. É um reflexo da sociedade, né? Quando a gente está escrevendo um livro, né, tá colocando ali, a gente quer colocar uma visão real, mas também idealizada. Então, tem uma idealização ali do que seria o papel da mulher, né, na sociedade. Essa peça é situada em Elsinore, que é uma cidade onde vive o Hamlet. Essa cidade existe na Dinamarca, mas o nome do castelo é Kronborg, não é Castelo de Elsinore. Esse castelo existe lá em Elsinore e se chama Kronborg. Então, realmente, o Shakespeare pegou elementos reais, lendas da Dinamarca, e transportou para esse livro dele, que ele tenta retratar um pouquinho daquela época. Qual é o principal elemento que faz com que haja toda essa confusão? Um morre, outro acredita naquilo, outro não acredita, a Ofélia acaba se matando, o outro acaba matando o outro. Por que toda essa confusão acontece na peça? Eu acredito que toda essa confusão começa justamente porque o rei, né? Porque o rei Cláudio foi lá e matou o irmão. É aí que começa todo esse imbróglio aí que se desenrola, né? Mesmo que não tivesse ali o acontecimento do Hamlet falando com o seu pai, né? Como fantasma, e o pai falando, olha, meu irmão me matou. Eles já estavam desconfiados, já havia um burburinho ali no reino de que, olha, aconteceu alguma coisa estranha. Nossa, o irmão já casou com a rainha. Mesmo que não tivesse esse elemento sobrenatural do fantasma ali, já havia algo de podre no reino da Dinamarca. E os personagens, eles não se conversavam também. Eles não falavam honestamente, olha, eu estou pensando isso, eu estou pensando aquilo. O Hamlet, ele não foi confrontar a mãe dele, ele ficou aguardando, ele ficou pensando, a Ofélia ficou pensando, o Horácio ficou pensando, fulano ficou pensando. E aqueles personagens que não tinham cometido nenhum crime, eles se silenciaram, eles não conversaram entre si, e aí a confusão aumentou mais ainda.
O Hamlet, ele já considera que a mãe dele ter casado com o rei, ela já traiu ele, ela já traiu a família. Então, ele já não considera ela como uma pessoa confiável. Então, o pai da Ofélia ali, ele também não considera. A única pessoa que ele considera mais ou menos confiável é o Horácio, que é ali a única voz da razão ali que tem em toda a história, né? Você ouve o programa Ouvindo Livros com Thaís Matos e Marta Padovese. O livro de hoje é Hamlet. Existe uma idade certa para ler Hamlet? Depende. Hoje, assim, a gente pode ver que tem muitas adaptações, muitas traduções ali, bem mais suavizadas, né, do que a linguagem, né, dos anos 1500, 1600. Eu me lembro que a primeira vez que eu me deparei, né, com Shakespeare foi na escola. Eu estava na 6ª, 7ª série e tinha um livro adaptado com a história de Hamlet para leitura. Então, era uma leitura mais fácil, você tem ali a noção da história, e aí você já consegue ler. Assim como tem várias traduções que você também consegue entender melhor e tudo mais, assim, a tradução, assim, que seria mais ao pé da letra, eu já diria que seria, assim, para pessoas estudiosas, pessoas que querem pesquisar mais, né, sobre Shakespeare, mas tirando isso, eu acho que é para todo mundo, é só você escolher uma tradução aí que se adeque à sua linguagem, à idade. Na história, existe o Polônio, que é o conselheiro da corte, e ele é o pai da Ofélia e do Laertes. E ele não acredita muito no Hamlet, mas ele não checa nenhum momento se o próprio Cláudio, que é o assassino lá do rei, se ele realmente matou. Ele acredita piamente no Cláudio, não é, Thaís? Sim, e isso também marca a questão da hierarquia, porque quem está falando é o rei. Então, Polônio tem muito essa sensação ali de hierarquia. O rei está falando, ele tem que acreditar no rei. Por que ele vai acreditar no príncipe? O rei tem a palavra final, o rei tem a palavra maior. Então, o Polônio, ele é aquela pessoa, olha, o rei falou, eu aceito o que ele falou, não importa o que seja, e eu não vou checar. Isso, exatamente. Ele põe aquele cabresto lá e não enxerga mais dos lados, não quer saber, não questiona, tudo que o rei fala está tudo certinho. Isso também é uma visão que a gente pode ver quando algum governante, de uma maneira geral, fala as coisas e a gente fala amém, amém, porque ele falou e nós temos que aceitar. E nós não questionamos, isso é uma coisa a se pensar também. Talvez Hamlet quis dizer alguma coisa para nós, para quem estava vendo aquela peça. Ó, não aceite tudo o que uma autoridade te fala só porque ela está lá juramentada, sacramentada como autoridade. Questione também se você pode pensar, você pode achar que aquilo está errado. Talvez seja um recado para a gente. Sim, com certeza. E é isso que eu acho o mais interessante de Hamlet, porque você pode ler essa peça, ou assistir, né, também, essa peça milhares de vezes, você sempre vai pegar um nuance novo ali, você sempre vai pegar alguma coisinha ali que você fala, nossa, não tinha pensado nisso. Que nem essa última vez que eu reli agora, né, pra gente fazer o programa, eu fiquei pensando como que a tragédia do Hamlet, né, ela influencia nas novelas, ela influencia nos filmes ali, né, porque ela tem essa coisa de tragédia de ser bem extrema, porque as pessoas morrem, as pessoas se matam ali. É quase que uma novela mexicana. E no final não sobra ninguém, praticamente. Isso. Sobra pouca gente. Dos personagens principais não sobra ninguém. Bom, o primeiro que é o rei, que já morreu envenenado. O segundo, o Hamlet, morre. A mãe dele morre. A noiva dele morre, que é a Ofélia, o irmão da noiva, pai da noiva. Então, morre todo mundo, no final não sobra ninguém. E a síndrome de perseguição que o Hamlet tem também ali, né, que ele acha que todo mundo está contra ele, ela cai, né, nesse ponto do rei, né, da hierarquia do rei, porque as pessoas iam acreditar no rei, não iam acreditar nele. Além de tudo, ainda ia pensar que ele quer roubar o trono, né, porque ele era o próximo na sucessão da linha ali, do trono. Então, a perseguição dele de não confiar nas pessoas cai muito, né, nesse poder que o rei tinha ali, em cima ali. O teatro elisabetano, né, ele tinha poucos recursos ali, né, como a gente já comentou do diálogo, né, que o diálogo é que marca o que está acontecendo e tudo mais. E no teatro elisabetano, eles sempre começam com uma cena impactante para prender o público, porque o público tem que levar um choque e falar, meu Deus, o que vai acontecer agora? E aí,
Por isso que a história do Hamlet começa com um fantasma. A primeira cena, pá, temos um fantasma. O que vai acontecer aqui? E isso é muito marcante do teatro elisabetano. Thaís, explica para o pessoal que está ouvindo o programa Ouvindo Livros o que é um teatro elisabetano. O palco do teatro, ele meio que já abraça a parte da plateia. Então ele fica um pouco para frente ali, o palco dele fica um pouco para frente, a plateia ali se sente como se estivesse bem próximo ali dentro da cena. E aí tem poucos recursos também, né, como eu já tinha dito, eles não têm muitos cenários, não tem muitas coisas ali para demonstrar qual que é a cena, e ele é baseado então, né, como a gente tinha dito, no que as pessoas estão falando, no que os personagens estão falando. Então ele depende muito mais do ator fazer acontecer do que propriamente um cenário ou o palco ali. E aí, como o palco tem essa forma, né, de abraçar o público faz parte ali dessa peça. Então, que nem, por exemplo, apareceu um fantasma e todo mundo faz Então, essa recepção que o público traz é o que também conduz o que os atores estão fazendo ali no palco. E o teatro tem esse nome, né? Ele se chama elisabetano por conta da Rainha Elizabeth daquela época, da Rainha Elizabeth I. Ela gostava muito dessas peças, ela gostava muito dos teatros, né, daquela época, no tanto que tem uma época que ela começa a financiar os grupos de teatro para diversão do reino, e aí fica marcado por causa disso, porque é ela que dá aquele impulso para que os atores ali, né, a companhia de teatro consiga fazer o trabalho que eles estão fazendo. O mais famoso teatro elisabetano é o Globe Theatre, lá na Inglaterra. Hoje esse teatro existe e ele é uma cópia fiel do teatro que existiu na época de Shakespeare. Só que o teatro da época de Shakespeare, o primeiro, e ele foi perdido no incêndio, ele foi destruído no incêndio. Aí eles construíram uma réplica exata daquele teatro, o Globe Theatre, que existe até hoje e que a gente pode até ver peças de teatro exibidas nesse teatro. A gente consegue pelo YouTube ver esse teatro. Se a gente procurar Globe Theatre teatro, a gente vai achar no YouTube cenas já passadas de outras histórias, não só de Shakespeare, mas de outra. E realmente o público fica em pé, o público não senta porque não tem cadeira. E os atores, é uma coisa bem simples, mas é muito bonita, muito legal de se ver. Se você tiver oportunidade, procura então esse teatro. Procura Teatro Elisabetano, Londres, e você vai ver algumas peças aí. E aí, como você fecharia nosso livro de hoje, do Ouvindo Livros? Hamlet. Eu diria que o Hamlet, ele é um livro para todo mundo, porque você vai se divertir ali com a história dos personagens de qualquer forma, dependendo da tradução ali que você consiga apreciar a leitura, mas ele é um livro para todos. E além de ser divertido, ele traz muitas reflexões aí, e toda vez que você lê, você vai ter alguma coisinha nova ali que você vai encontrar. Por que você fala que ele é divertido? Porque a maneira como que acontecem as cenas ali, elas são um pouco estereotipadas ali, então você acaba vendo um pouco de riso no meio da tragédia. Que nem, por exemplo, a cena que o Polônio morre, ele fala, uma pessoa aqui! Tinha uma pessoa atrás da cortina. Pelo fato do tipo de diálogo daquela época, para nós soa estranho, para nós soa um pouco cômico até, embora seja uma tragédia. Embora seja, exatamente. É uma tragédia e tem esse lado um pouco cômico, talvez pelo linguajar que eles usavam. Então, eu fecho Shakespeare assim como uma experiência de literatura. Apesar de ser uma peça de teatro, ela influenciou toda a literatura que vem ali em seguida, né? E como a gente tem a literatura inglesa muito forte, né? Expandindo aí, né? Para os outros continentes, então é muito marcante o Shakespeare em todas as outras literaturas, né? Então, se você for chegando aqui, né, no Brasil, você lê Machado de Assis, por exemplo, você vai pegar resquícios ali, lembranças do que foi as peças do Shakespeare. Além deles terem iniciado, né, essa distribuição das peças escritas, né, que aí já começa aí você monetizar a peça de teatro como forma de livro.
Hoje, então, no Ouvindo Livros, nós falamos sobre Hamlet. Agora eu quero, Thaís, que você fale com toda a empolgação aquela frase famosa do William Shakespeare que está no livro Hamlet. Ser ou não ser, eis a questão. Obrigada, Thaís, e até o próximo Ouvindo Livros. Até a próxima, pessoal! Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo? Acesse www.radiowebdom.com ou envie seu e-mail para radiowebdom@gmail.com. Você também pode entrar em contato conosco pelo Instagram e Facebook Marta Padovese. O programa Multidom tem o apoio da Rádio Webdom. Produção e apresentação Marta Padovese. Edição de áudio Heraldo Vaz e Marta Padovese. Direção-geral, jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom o programa Multidom. Um programa para você e toda a sua família. Apresentação Marta Padovese.